Romanos capítulo 13. Versículo 1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Podeis assentar. Hoje eu quero falar de um tema sobre a igreja e a política. Nós estamos vivendo esses dias de conflitos políticos e vamos ver o que a Bíblia fala sobre o envolvimento da igreja na política. Este capítulo 13 de Romanos, ele é considerado o capítulo da cidadania. Este capítulo é considerado o capítulo da cidadania. Entre os deveres cívicos está aquele que se refere a César. A César. O que é isto? É a submissão às autoridades superiores que este capítulo nos apresenta. Ou seja, toda potestade superior. O que é potestade, pastor? Já ouvi muito sobre potestade. Para aqueles que não sabem, potestade significa qualidade ou condição de quem exerce um domínio. Isto é uma potestade. Ou seja, em todos os tipos de governo, amados, procede de Deus. Todos os tipos de governo procede de Deus. São instituídos por Deus para governo do povo ou para assolação do povo incrédulo. Então, se o governo, ele é um governo que está perseguindo, não pense que foi Satanás que colocou lá, não. Foi Deus que permitiu. Os homens fazem campanhas, nós votamos, mas quem decide é Deus. Não é as urnas, é Deus. Não é que Deus viola as urnas, mas Deus controla as votações e elege quem Ele quer. Quem Ele quer. Filipenses capítulo 2, versículo 3, olha o que está escrito: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o que a Bíblia diz, que cada um de nós devemos considerar os outros. Esses outros é todos que você percebe e tem na sua frente, que você fala. Todos. Não é só da direita, não é só da esquerda. Todos. E aqui nós encontramos: nada façais por contenda. Esta é a orientação. Nada façais por contenda. Não queremos ver crente com contenda, brigando com outro, com o seu próximo.
se você discute política, se você tenta forçar a barra para que convença seu amigo, seu irmão, para que aceite o seu pensamento, amado, isto não deve ser feito. Porque todos nós temos o livre-arbítrio de escolha. De escolha. Ah, mas fulano é assim, assim, assim. Ciclano é assim, assim, assim. Para você ele é melhor, mas para o outro já não é melhor. É como roupa, como paladar. Para você a cor é bonita, para outro não. Por isso que a Bíblia diz: não façais nada por contenda. E ainda o versículo 8 do capítulo 3 de Filipenses, ele diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Eu tenho também por perda todas as coisas. Eu prefiro perder, eu prefiro ficar sem dinheiro, eu prefiro estar na providência de Deus, de que está preso na mão de alguém, de que eu estar escravo na mão de alguém. Tem muito crente que está escravo na mão de político. Está lá: se eu deixar de votar, se eu não deixar, eu vou ficar sem comida. Meu amado, tu não crê em Deus não? Tu está servindo é o homem ou é Deus? Você quer ir para o céu ou quer seguir o caminho daqueles que estão fazendo coisas erradas e você está concordando, você está aceitando? Capítulo 4 de Filipenses, versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Só quem não se vende para o homem é quem tem a paz de Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E esta paz é que excede todo o entendimento e guarda o seu coração. A primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 13, está escrito: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, ou qualquer um outro. Sujeitai-vos, pois toda a ordenação humana, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Você tem que aceitar. Não foi o presidente que você queria, mas você tem que aceitar o presidente atual. Não foi o governo que você queria, mas você tem que aceitar o governo atual. Não foi o prefeito que você queria, mas você tem que aceitar o governo do prefeito atual. É a Bíblia. O homem vota indicando a sua intenção, mas o querer de realizar pertence a Deus. O homem faz campanha, mas é Deus que elege. Deus pode eleger um homem para a sua glória ou para a sua ruína. Ele pode eleger o homem para arruinar o povo orgulhoso, incrédulo e obstinado. Tudo é Deus, amado. Nós às vezes nos enganamos.
mas tudo é Deus. Muitas vezes, quando o homem chega ao poder, chega também ao fim da sua vida. Em que sentido? Atos capítulo 12, versículo 22 e 23, está escrito: e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Mas aqueles que reconhecem isto e glorificam a Deus, não são comidos pelos bichos da corrupção e do câncer como Herodes. Temos aqui Herodes que queria a glória para ele, queria chamar a atenção para ele, porque é ele que pode. E quando você vai para Ezequiel capítulo 28, versículo 3 a 11, Herodes estava como um espírito do anticristo, que vai procurar adoração para ele. E eu fico vendo às vezes crentes adorando o fulano, correndo atrás e defendendo, e não, nem ora mais, já está torcendo que ganhe, para que continue ganhando aquele salário. Às vezes não está nem trabalhando, mas quer estar ganhando, tirando o pão da mesa dos filhos, de quem precisa. Não sei se por aqui, mas há pessoas que ganham dinheiro do governo sem merecer, sem ser, e quer ir para o céu, e está esperando Jesus. Será que a consciência não bate? Jesus está para voltar, meus amados. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu ter um bom salário, todo mês eu vou lá e saco, mas ilicitamente, e Jesus vem e a alma está direto para o lago de fogo? Adiantou alguma coisa, amado? Os elogios hipócritas das pessoas o afundaram quando se refere a Herodes. O povo estava cometendo os mesmos erros que Israel cometeu quando construiu um bezerro de ouro. E por isso, aquele homem, Herodes, foi transformado vivo em comida de serpente. Assim acontece com todos os políticos e ministros que não glorificam a Deus e atribuem a si mesmo a glória dos seus feitos. Ainda que no poder governe líderes ímpios, como a dinastia de Herodes, Deus ainda lhe concede oportunidades. É por isso que eu não deixo de orar por ninguém, e incentivo a igreja a orar. Incentivo a igreja a orar por todos aqueles que estão no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário. Ore para que eles tenham oportunidades. E nós vemos 3 gerações de Herodes, 3 gerações. A primeira geração deles temia o profeta João o Batista e o assassinou, finalmente perdendo a primeira oportunidade. Depois veio a segunda geração
de Herodes, conheceu a Cristo Salvador, o tocou, mas não com amor. Aquela geração que estava ali diante dele duvidou e até lhe pediram sinais. Mateus capítulo 16, versículo 4. Esta geração condenou e matou a Cristo. Depois veio a terceira geração dos Herodes, por meio de Félix, conheceu e assistiu e consultou a Paulo. Também este foi encaminhado para a morte. O poder que essas famílias receberam exerceu sobre ele um domínio tão grande que se sentiam como o próprio Deus. E aí que Deus entra em ação, quando o homem se acha o próprio Deus. Em primeiro lugar, precisamos entender que o reino de Deus é diferente do reino deste mundo. João capítulo 18, versículo 36, Jesus deixou claro que o seu reino não é deste mundo, amados. Qual é a missão da igreja? É anunciar o evangelho e promover os valores do reino, como justiça, amor, paz e misericórdia. Esta é a função nossa. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a nossa missão como cristão. Façamos o nosso papel como cidadão, mas não esqueçamos de que nós estamos diante de uma missão, que é anunciar Jesus Cristo como Salvador. Qual é o papel do cristão na sociedade? Em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, alguém poderia ler? Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. O papel do cristão na sociedade. Jesus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. O que significa isto? Significa que nós devemos influenciar positivamente a sociedade onde vivemos. Nós temos que influenciar como testemunho de crente, testemunho de cristão. Já ouvi relato de que dizendo: pastor, você não conhece fulano quando chega a política. Fulano, quando chega na política, você precisa ver. Meus amados, você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você é luz. É para refletir. É para quando alguém vê ali, se estiver conversando qualquer coisa que desabone ao cristão, eles param. Olha lá, ali vem um crente. Bora parar com a brincadeira. Bora parar com isso. Porque está vendo uma luz. Está vendo algo positivo na vida daquela pessoa, que transforma. Aquela pessoa é diferente daquele bloco, que é aquele grupo que ali está. Outra coisa que a igreja não deve ser partidária. A igreja não deve ser partidária. A igreja deve fazer o seu papel como cidadã aqui na terra, como ela faz o seu papel como cidadã do céu.
sendo sincera, sendo verdadeira. É por isso, amado, que eu não puxo nem para um lado nem para o outro, porque eu sou um pastor. O pastor, ele tem que pastorear. É por isso que eu não chego na igreja e vou dizer: irmão, você tem que votar nesse aqui, porque eu sei que tem outro turma ali que não vai votar nesse aqui, aí vai virar confusão. Mas quando alguém diz: pastor, eu vou votar nesse aqui, é mesmo? Você já conhece a história? Já, tudo bem. Ah, não, pastor, eu vou votar nesse daqui. Você já, então tudo bem, você vai votar nesse, esse daqui vai votar nesse, e vamos continuar orando. Isto é pastorear. Eu não vim para dividir. Eu não vim para dividir, aquele dali é da direita, esse daqui é da esquerda. Todo mundo é um corpo só de Cristo. Todos fazem parte do corpo de Cristo. Eu tenho que lutar para você ir para o céu. Eu tenho que estar ensinando para você ir para o céu. É isto. Romanos capítulo 13, versículo 8, está escrito: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. O pagamento cancela, amados. O que o pagamento cancela? Ele cancela contendas, ele cancela demandas, ele cancela julgamento. Quem deve pagar? Quem deve pagar o que deve. E o que é que Paulo, ele fala? Quais são as dívidas? As dívidas são tributos, impostos, respeito, que é em outras traduções temor e honra. Porque, amado, dívida você sabe que cresce com juros. Cresce com juros. Dívidas crescem e crescem e crescem. Jesus não precisa pagar imposto, mas ele pagou. Ele não precisava pagar imposto como filho de Davi, mas ele pagou. Por isso que ele disse: Pedro, vai ao mar e lá pesca um peixe, lá tem uma moeda, paga a minha dívida, depois paga a tua. Sempre Jesus é o primeiro, amado. Sempre Jesus é o primeiro. Veja bem, sabendo disso, ele ainda abençoou Pedro precipitado. Mas Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 41: se quiserem que caminhe uma milha, caminha com ele 2. Mas tem crente, amado, que não quer se submeter. Diz para caminhar uma milha, caminha só meia, não vai nem uma milha. E a Bíblia diz que caminha outra milha. O que são tributos? Tributos são dívidas nacionais e até mesmo dívidas entre nações. Mas os filhos dos poderosos pagam tributos. Salmos 29, 1 e 2. Agora, amados, tributos você sabe como se paga, imposto você sabe como se paga, mas de respeito, temor, como é que se paga isso? Como é que se paga respeito? Respeito se paga com reverência. Respeito se paga com silêncio. Você já viu quando morre alguém importante, a sociedade fica um minuto de silêncio? Está pagando uma dívida de respeito, reverência, silêncio.
Respeito se paga com continência, com compreensão, com carinho. É assim que se paga respeito. Você tem pago esta conta? Você tem pago esta conta? Se você tem pago, você não deve nada. Mas existe outra conta, que é honra. Como se paga honra? Tributo você sabe como paga, imposto você sabe como paga, respeito você sabe como paga. Agora honra, como é que se paga honra? Honra se paga com privilégio, se paga com títulos, se paga com condecorações, se paga com atitudes públicas. Por exemplo, eu recebi um título de cidadão honorário de Brejo Grande do Araguaia, da Câmara Municipal. Recebi também um título honorífico de honra ao mérito da Faculdade Teológica Bereana Internacional. Recebi também da nossa convenção um certificado de agradecimento por serviços prestados à Comiadepa. Isto é pagar-se a honra. Veja bem, eu fiz convocação hoje, amado, para estar os gideões em peso para cantar, para estar os músicos em peso para cantar, todo mundo para cantar, crianças. Tem alguma dívida para a gente pagar por aí? Tem pessoas devendo a ir. São esses entrelinhas da Bíblia, amados, que faz alguém perder a salvação, por não estar observando os entrelinhas da Bíblia. Por isso que alguém chegou com Jesus e disse: Senhor, é difícil alguém se salvar? Jesus disse para aquela pessoa: esforçai-vos. Ele nem disse que era fácil e nem disse que era difícil. Ele disse: esforçai-vos. Cada um de nós temos que nos esforçar, temos que procurar melhorar. Você pode dizer esta noite: Senhor, eu não sabia disto, eu devo muito. Comece a pagar suas dívidas honrando as pessoas. Comece a pagar as dívidas respeitando as pessoas. Davi conviveu com isto por toda a sua vida, principalmente nos últimos dias da sua trajetória. Quando você lê primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 1 a 10, você vê Davi chamando Salomão e dizendo: meu filho, vem cá, olha, eu quero te dar um conselho. Eu quero te dar um conselho a respeito de quem tu deseja honrar, para que tu possa pagar em seu nome. Eu quero que você respeite e honre. E ele disse: entre os deveres listados está o pagamento de honrar a Barzilai, o qual investiu em Davi, quando este ainda era apenas um peregrino fugitivo. No pedido real constava que respeitasse a promessa da continuidade da vida feita por Simeu, mas que usasse sabedoria com ele. Davi recomendou, aconselhou o filho. E por isso que Deus, quando Salomão quis construir o templo, Deus disse: se tu fizeres construir esta casa e não usares nenhum instrumento que faça barulho, nenhum instrumento de ferro, nem martelo, nada, eu
vou te abençoar, como abençoei o teu pai Davi, se tu cumprires os mandamentos e os estatutos que eu estou te dizendo. E Davi, retifico, e Salomão lembrou do conselho do seu pai, e ele fez tudo exatamente. A construção do templo não tinha barulho. O que quer dizer isto, amado, para nós nos dias atuais? Porque Deus estava dizendo que não queria barulho no templo. Porque hoje, amado, nós temos um templo que não é feito por mão humana, e este templo habita o Espírito Santo. Esse templo, Deus não quer barulho. O que é barulho? Deus não quer fofoca, Deus não quer barulho de contenda, Deus não quer negócio de me disse, são barulhos. Deus não quer barulho, Deus quer glorificação ao seu nome. Meus amados, estamos se aproximando de 68 anos de Pentecoste desta igreja, e eu creio, amados, que Deus tem muitas coisas para esta igreja ainda, enquanto estiver na terra. Eu sei que muitos aqui estão abençoadíssimos, e Deus quer abençoar ainda mais, mas precisa ver se ainda tem alguma dívida de alguma dessas coisas, de honra, de respeito. Vamos procurar olhar o nosso próximo como alguém superior a nós. Considere os outros superiores a si mesmo. Se eu olho para o João, eu tenho que considerar ele superior a mim. Significa que eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que bater continência. Mas é uma criança, mas está na Bíblia. Eu tenho que considerar ele superior a mim. Ou seja, eu não posso agredi-lo, eu não posso machucá-lo, eu não posso fazer nada que venha ferir ou deixar esta criança triste. Quantas pessoas estão tristes andando por aí, porque não houve respeito. Os filhos têm que continuar pagando esta dívida, respeitando, tomando bênção de seu pai, ao deitar, ao levantar, ao sair. Às vezes a gente ouve filho dizendo: coroa, já vou. Às vezes chamando o nome da mãe: Maria, estou indo. Filhos que estão devendo respeito para os pais, mas que esta noite, amado, o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nossa vida, e que venhamos viver uma eleição debaixo da unção de Deus, debaixo da bênção de Deus. E vamos continuar orando, amados, orando pela gestão que está, para Deus continuar abençoando o gestor, dando orientação a ele, a sua equipe, iluminando, orando por todos que estão tentando uma vaga. Vamos orar: Deus, faz a tua vontade, Senhor, tu és o que conhece tudo. Eu vou fazer o meu papel, eu vou votar naquele que está no meu coração, mas tu, Senhor, é que vai decidir. Este é o papel do cristão, e não brigar com o seu irmão. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nesta hora bendita, te pedimos a tua misericórdia, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, eu te apresento o nosso prefeito, onde quer que ele esteja, ser com ele, ser, Senhor Deus, com toda a diretoria,
o governador do estado, onde quer que ele esteja, o presidente da república, onde quer que ele esteja, os ministros do Supremo, Senhor, aqueles que ainda não têm convicção de salvação, Senhor, a tua igreja aqui está orando em prol dessas almas. Tudo está em tuas mãos, Senhor. Assim no teu nome, Senhor, eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Amém.